Boa noite, queridos. Então, como o pastor Fernando bem disse, aqui nos chamou a esse pedido de oração, né, o último pedido de oração, a respeito de edificação. E a edificação diz exatamente a respeito disso, de prosseguir em conhecimento, um conhecimento que é intelectual, mas que ele traz transformação na maneira que a gente vive. Então a ideia não é apenas aprender para ser mais inteligente, mas aprender para que você possa colocar em prática. Talvez uma ilustração aqui a respeito da salvação pudesse ser a seguinte: a salvação, na maneira que Deus apresenta na soteriologia, ela é tão simples que ela diz respeito a crer em Cristo para ser salvo. Então é como uma criança que, ao escutar falar de um mar enorme, ela chega na praia, olha aquele mar e ela contempla, ela diz assim: Uau, é grande o mar mesmo. Essa é a grande salvação em Cristo, simples e fácil de ver. Mas essa criança, ela é chamada a não ficar apenas na superfície e mergulhar na profundidade do oceano e ver quanta beleza existe dentro dele. Assim são as doutrinas fundamentais, principalmente aqui na soteriologia. Nós somos chamados a ver os desdobramentos da salvação. Não é que nós precisemos decorar, ou então, se nós não soubermos isso, nós não seremos salvos, porque a fé é a fé em Cristo, é uma fé simples. Mas essa fé que é simples, ao mesmo tempo, ela é tão profunda que ela abrange todos os aspectos do nosso ser. E esse é o intuito que nós aqui caminhemos juntos. Já estamos aqui na sexta aula. E hoje nós vamos trabalhar alguns temas que não são tão polêmicos quanto os dois primeiros que a gente falou, que era a predestinação e a eleição. Vocês lembram? Mas também é algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. E esses termos que a gente vai falar, tanto hoje como durante as semanas, são termos que estão na Bíblia. Então, aqui, hoje, nós vamos falar sobre a ideia da aquisição. Você já escutou essa palavra dessa forma, falando com coisas referentes à Bíblia? Aquisição? Talvez não, né? Mas quando você pensa em aquisição, certamente você já pensou nessa palavra. É a ideia de você adquirir algo. Então, por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa nova, você vai fazer uma aquisição, não é? Então a ideia é justamente essa, a ideia de algo que é comprado, algo que não é meramente tomado sem pagamento. E é isso que nós vamos trabalhar aqui. Eu acho que vai dar para abranger aqui, tem três aspectos que são bem próximos, que é a aquisição, a libertação e a redenção. Talvez dê para a gente abranger mais de um, mas você vai perceber que eles têm aspectos parecidos. Mas a diferença, e aqui eu vou falar com vocês, é a ênfase que nós vamos dar em cada um deles. Por exemplo, quando nós falamos no termo aquisição, nós lembramos aqui do texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, que diz assim: sabendo que, o apóstolo Pedro está escrevendo à igreja e está dizendo o seguinte: olha, nós temos convicção e conhecimento a respeito disso. De quê? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Então, olha o que o apóstolo Pedro usa, chamando coisas corruptíveis prata e ouro. Nós sabemos que esses são os metais, a prata um pouco menos, mas o ouro dos mais duráveis, não é verdade? Quando você pensa em algo que você vai usar, geralmente as mulheres, você fala assim, preteia. Por quê? Porque o ouro tem a característica de não envelhecer, de não escurecer. Já alguma coisa que é meramente banhado, você vê que se você tomar banho algumas vezes, ela fica oxidada, preta. Mas olha que interessante o que o apóstolo Pedro está fazendo. Ele está usando esses metais preciosos e está chamando eles de coisas corruptíveis. Então, olha o que ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Aí agora ele faz o contraste do que é realmente precioso e que não é perecível, não perde valor com o tempo, não se deterioriza, não envelhece, não escurece. E ele diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então a ideia aqui nesse termo aquisição é que nós possamos trabalhar juntos para enfatizar o valor pago. O valor pago para termos o que vai vir depois, a libertação.
Então, quando você pensar na aquisição, é imediato que você pense em pagar algo. Quando nós falamos a respeito da soteriologia, a doutrina da salvação, a aquisição está relacionada com o valor do que foi pago para que você fosse adquirido. Isso é fantástico, você vai ver por quê. Então, aqui como nós temos feito, é importante fazer a definição de aquisição, de uma definição mais fácil e própria para você gravar. Então, a ideia aqui, através dessas palavrinhas em grego, é que Deus comprou, agorazo, ou adquiriu, peripoiel. Se você quiser decorar isso daí, depois você pode falar, né? Uma palavra bem difícil. Deus comprou ou adquiriu o crente para si. Deus comprou ou ele pagou o valor do crente para si. E você vai perceber que a linguagem usada com esses termos, aquisição, libertação e redenção, é uma linguagem de transação de compra. E normalmente ela é tirada do comércio de escravos do Novo Testamento, onde um escravo ele era adquirido por outra pessoa. Se você lembrar lá de Gênesis, a história de José, você vai ver que José foi adquirido para ser escravo de Potifar, para ser servo de Potifar. E assim vai. Mas talvez você pense assim, que nem eu pensei já. Mas Deus não é dono de tudo e de todos? Não é o que nós falamos? Nosso Deus é soberano, ele reina. Nós não falamos isso? E em um sentido é verdade, todas as coisas pertencem a Deus. Mas num sentido restrito, Deus quer adquirir ou comprar os crentes para fazerem parte da sua família. Essa não é algo que todos pertencem à família de Deus. Esse é um aspecto muito restrito. Ou seja, os crentes, antes de serem crentes, antes de serem adquiridos por Deus, eles eram servos, escravos de um outro. Entendeu? Essa é a ideia que o Novo Testamento traz da ideia da escravidão. Um escravo, ele era escravo do seu senhor até que ele fosse adquirido por outro, senão ele continuaria escravo. Então, embora na nossa época isso não seja tão evidente, porque coisas como escravidão e esse tipo de opressão não é tão normal, no Novo Testamento seria bem entendível, fácil de compreender, certo? O que nos leva aqui ao segundo ponto, o valor da aquisição. Esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção para você. Por quê? Porque a aquisição, ela sempre tem o objetivo de enfatizar o valor pago. Então imagine que quando você pensa em adquirir algo, você imediatamente é levado a pensar no valor dessa aquisição por meio do quanto ela custa. Conseguiram acompanhar? Então, por exemplo, vamos falar aqui de uma coisa que é fácil e que todo mundo concordaria. Talvez não compraria, mas concordaria. Quando você vai pensar num celular, você quer adquirir um celular. Tem um celular que é o topo da onda, né? Quando você pensa nessa aquisição, você está valorizando ele acima dos outros e normalmente essa valorização ela está acompanhada de preço, não é verdade? Então, por exemplo, não estou fazendo propaganda, tá? Por exemplo, um iPhone, ele custa 2, 3 vezes mais que o Motorola. Então, quando você vai fazer uma aquisição, você pondera essas coisas. Será que eu tenho para comprar ou não tenho? Mas normalmente quando você pensa no mais caro, você vê que é uma aquisição de melhor valor, de maior valor, uma aquisição mais desejável, certo? Só que o ponto é que como nós poderíamos oferecer algo a um Deus que não precisa de algo? A Bíblia diz que tudo é dele. A prata, o ouro, os animais do campo. Como nós faríamos isso? Você está entendendo? Por exemplo, como nós poderíamos achar algo que fosse valioso a ponto de convencer a Deus de nos adquirir? Estão entendendo o raciocínio? Pois bem, parece-me que num raciocínio lógico, nada. Nada neste mundo teria valor de satisfazer um Deus que está acima do mundo. Quando eu digo acima do mundo, é que ele não é sujeito às mesmas coisas que nós somos.
Por exemplo, tempo e espaço. Deus não está sujeito ao tempo e espaço. Ele vive fora dele. Deus não está sujeito a regras físicas. Por exemplo, nós podemos andar sobre as águas? Não podemos. Mas a Bíblia relata uma pessoa que andou. Por quê? Porque as leis da natureza estipuladas não se atribuem ao próprio Criador. Então aí nos dificulta pensar. Nós pensaríamos, o que pode ser tão precioso? Aí você volta para o texto, exatamente que nós lemos. Pule aí para a 1 de Pedro. Se você deixou aberto, ou se não deixou aberto, abra de novo. 1 de Pedro 1, versos 18 e 19. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então o valor desta aquisição foi o sangue do Filho. O sangue do Filho que é de valor inestimável, que é impossível de ser comparado com qualquer medida dos nossos dias. Nem ouro, nem prata, nem dólar, nem Bitcoin, nada. Por quê? Porque todas essas coisas são perecíveis. E o sangue de Cristo não é. Tem um valor eterno, duradouro. E deixa eu corrigir um equívoco que andou no meio da tradição evangélica por algum tempo. Quando se fala de pagar o preço para ser adquirido, Jesus não pagou o preço ao morrer na cruz para Satanás. Não foi para Satanás. Muitas pessoas acham que era Satanás por ter o poder da morte, então tinha que pagar para ele. Não, esse é um entendimento equivocado. Jesus pagou o preço, aqui, conforme o apóstolo Pedro nos fala, para satisfazer a justiça do Pai. Por isso que o valor de pagamento precisaria ser do mesmo calibre, do mesmo escalão. Se o Pai é eterno, o valor para pagar o preço teria que ser um valor eterno. Sem Cristo, sem salvação. Sem o Filho, sem o Pai. Por quê? Porque é algo que é impossível de ser comparado. Entendeu? Os pais da igreja, que foram a primeira geração depois dos apóstolos, são chamados de padres da igreja ou pais da igreja, eles desenvolveram um estudo profundo a respeito disso em uma época que a divindade de Cristo era muitas vezes duvidada. Os primeiros séculos, a divindade de Cristo foi um assunto em debate. E Gregório de Nazianzo, ele falava assim, ele ensinou assim: aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Sabe o que ele quer dizer com isso? Para que os homens pudessem ser salvos, teria que um homem vir salvá-los. Mas uma vez que um homem qualquer é impossível de poder pagar um preço a Deus, quem teria que vir era o homem, Deus. Entenderam? Então, em primeiro lugar, o valor da aquisição. O preço foi o sangue do próprio Filho. O preço mais caro que possa ser pago. Porque ninguém é capaz de fabricar isso. Ninguém é capaz de colocar no banco até que depois de tantos anos rendendo tenha esse valor. Não. Não tem como. Então, o que nos leva aqui ao segundo ponto, o valor da aquisição. O valor da aquisição não é perecível. Você lembra que nós falamos disso? É algo que não perde o valor. Por quanto tempo? Por 50 anos? Por 100 anos? Por 300 anos? Por 1000 anos? Essa aquisição pelo sangue de Cristo tem valor eterno. Não tem fim. Desde agora até toda a eternidade vai continuar valendo. Por isso que aquele que é adquirido pelo sangue de Cristo, ele tem garantia de que ele não se perderá. Porque o valor desse pagamento é um valor eterno. Abra aí sua Bíblia em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, verso 28.
Aqui é uma instrução dada para aqueles que lideram. Diz assim o verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Uma possível tradução aqui seria pastores. Para pastorearem a igreja de Deus, e aí agora você entende o valor do qual foi pago pela igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Entendeu o valor da igreja? Você entendeu que o valor da igreja não está intrinsecamente algo que por si só tem valor em nós, mas naquele que nos comprou. Por causa do valor dele, nós nos tornamos valiosos. E ai daquele que mexer com a noiva do Senhor, que é a igreja. Então, todas as coisas que acontecem nos nossos dias, de perseguição, de deturpação do ensinamento, um dia vai prestar contas àquele que comprou a igreja com o seu próprio sangue. Pule aí agora para 1 Coríntios, capítulo 6. A carta de Paulo aos Coríntios, a maioria já deve saber, mas é uma carta de extrema exortação, de extrema correção, porque a igreja em Corinto era uma bagunça. E era uma mistura de interesses misturados com o que deveria ser santo, com interesses mundanos. E você vai ver que isso era refletido pela maneira de viver. Então, agora o apóstolo Paulo ele escreve dizendo assim: já que vocês foram comprados por preço, vivam de acordo. Olha o que diz no verso 20. Porque vocês foram comprados por preço. Que preço? O sangue de Cristo, de valor incomparável. Agora, pois, agora que vocês sabem o valor que tem ser da igreja, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Muitas vezes nós separamos as coisas na igreja. Aqui na igreja a gente se comporta de modo exemplar, mas fora da igreja mais parece um descrente. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é, agora que vocês entenderam o que é ser comprado, adquirido por Cristo, vivam uma vida que reflete isso. Nas pequenas coisas e nas coisas bem complexas. Agora pule aí para o capítulo 7, verso 23. No mesmo capítulo, de 1 Coríntios, no próximo, mesma carta, próximo capítulo. Novamente ele repete. Vocês foram comprados por preço. Qual preço? Um preço altíssimo. Não se tornem escravos de homens. O que ele vai querer dizer aqui que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando de uma vida de santidade. Uma vida que vive a partir daquilo que ela foi comprada para viver. Você entendeu? O crente ele deveria compreender que a partir do momento que ele entende o que é ser adquirido por Cristo, ele não vive mais para si mesmo, mas para o seu Senhor. E agora pule lá para o final da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Diz assim: E cantavam um cântico novo dizendo. Cantavam um cântico novo dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos. Quem? Aquele que pagou o preço. Aí eles continuam dizendo: Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Satanás? Não, para Deus, viu? Está bem claro o texto. O pagamento de Jesus foi para Deus, porque o Pai exigia justiça. E nós, injustos, somos incapazes de dar ao Pai o que Ele exige. Mas o Filho é capaz. Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação.
Ou seja, aqueles a quem Deus adquire por meio do Filho não se restringem a uma nacionalidade, não se restringem a uma raça, não se restringem a uma nação. Percebeu aí que ele diz? De toda tribo, língua, povo e nação. Então, é importante entender que, diferente de coisas de valor perecível, que perdem o valor depois da aquisição, se você já teve o privilégio de comprar um carro mais próximo de zero ou zero, você vai perceber que logo que você tira da concessionária, a sua aquisição perdeu valor. Só que com Cristo é diferente. Porque o valor que foi pago do seu sangue é imperecível, não perece. E assim Cristo adquire para ser seu povo e ele se torna Senhor. E esse povo que ele adquiriu e é Senhor, ele vai cuidar eternamente. Ele não vai comprar algo que é para si e ele diz assim: ah, não tem muito valor, joga em qualquer canto, como uma criança quando compra brinquedo novo, né? Você já viu isso? Ele compra o brinquedo e nos próximos 3 ou 4 minutos, aquele brinquedo é a da melhor aquisição possível. Mas depois de 3 ou 4 minutos, aquela aquisição perdeu valor, porque ele já não se interessa mais. Com Cristo não é assim. Aqueles a quem ele adquire, ele guarda para sempre. Ele protege para sempre. E deixa eu dizer uma coisa importante para você. Aqueles a quem Cristo adquire, aqueles a quem chamam ele de Salvador, tem também o outro lado da moeda. Ele salva, ele é Salvador, mas todos aqueles a quem ele salva, ele se torna Senhor. Então, aqueles que acham que assim, eu quero Cristo para ser salvo, mas não quero obedecê-lo. Isso não é evangelho. Não tem na Bíblia. Aqueles a quem Cristo adquiriu, ele adquiriu para reinar. Certo? E isso é importante de lembrarmos. O que nos leva aqui à conclusão desse tema. Rápido, né? Vocês decidem aí. A gente tem pelo menos mais uns 4 temas aí. Se vocês aguentarem, a gente vai. Então, olha só o que eu diria que é importante lembrarmos desse termo aquisição. Entender que o preço pago pela nossa salvação é de valor inestimável. Você é incapaz de produzir por mais esforçado que você seja. Você é incapaz de pagar por mais rico que você seja. Você é incapaz de convencer por mais influente que você seja. Então isso deve nos lembrar a contemplar tão grande salvação com gratidão e espanto. Gratidão por saber que nós não merecíamos ser adquiridos. E espanto de dizer assim: obrigado, Senhor, por ter pago um preço que eu jamais seria capaz de pagar. E quando você pensar no valor de algo, lembre disso. Você sempre está atribuindo valor a alguma coisa que você adquire. E quanto mais desejável, ou até mais valioso em termos de valor, mais você respeita e deseja ter. Mas lembre que ao entender o preço pago por Cristo, você vai entender que não existia nada que você pudesse fazer. E isso deve levar o nível de outra forma. Isso deve levar você a pensar na salvação de uma maneira que lhe cause espanto. Pensar que Deus não lhe salvou por causa de você. Ele não lhe comprou porque ele olhou você e disse assim: olha, muito valor tem o pastor Fernando, eu vou comprá-lo porque esse eu quero no meu... Não foi assim. Compreende a diferença da mente de Deus para a nossa mente? Eu fico pensando quando eu escolhia para fazer time de futebol, né? Você torcia para sair antes, para pegar os melhores e deixar os ruins para trás, né? O único que eu pegava que não era tão bom, mas eu gostava muito, era o pastor Fernando. Vem. Mas qual é a ideia? Com Deus não é assim. Porque Deus, ele diz que escolhe as coisas loucas do mundo, as coisas que o mundo considera sem valor, para que ele possa demonstrar a sua glória.
e não a glória humana. E aí nós vemos que isso aconteceu de tal forma, como diz João 3,16, que Deus amou tanto uma geração pecadora que enviou o seu Filho em favor de pecadores. Isso é a aquisição. Acho que dá tempo de mais um, né? Alguma pergunta a respeito desse ponto, queridos? Se tiver muita pergunta, a gente nem segue adiante. Responde umas 3 e paramos aqui mesmo. Não? Então vamos orar? Feche seus olhos por mais um instante. Deus, graças te damos, porque não foi por meio dos nossos méritos, não foi por meio do nosso poder, dinheiro, influência, mas pelo precioso sangue do teu Filho, santo, puro e incomparavelmente valioso. Obrigado por ter nos adquirido, por ter nos libertado da maldição da lei, por ter nos libertado da condenação do pecado que paira sobre a maldição. E nos ajuda a termos vidas transformadas, começando pelo um correto entendimento do que nós fomos libertos. Um real entendimento do valor que foi pago pela nossa vida. E que nós possamos, humildes, reconhecer que não é nós que temos valor, mas é o Senhor que nos amou primeiro e nos resgatou, enquanto ainda éramos cegos e perdidos. Graças te damos e te pedimos sabedoria e coragem para falar disso, para falar da beleza de tão grande salvação, para falar do assunto mais importante na Terra, no planeta, que é a salvação por meio do teu Filho Jesus, o qual nós reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador. E é por meio dele que nós oramos. Amém, queridos.